Mais um Pauper aqui. Elfos versus Mono Black Control. Land Grand, né? Já começando carta-chave do Elfos com Elfo de Lanoir. E dando também os... Não, só isso mesmo, só primeiro Land Grand. E ele passou já também, só jogou o terreno nesse meio tempo. O Mono Black, né, no caso. Girando 2 manas. Baixando uma Priest of Titania. Que o Mono Black, vamos ver, já respondendo no turno dele, matou. Deu um macular nela, dando menos 2, menos 2, matando ela. E passou. Até ali, porque achei que era só pântano nevado, mas não. Diferente do Scred, ele é igual ao número de pântanos mesmo. Turno 3 do Elfos. 2 manas. Outra Priest of Titania. Como vocês puderam ver, eu não tinha muita mana, então eu precisava de gerar bastante mana para fazer meu jogo. Mono Black deu um veredito de Gek, fazendo sacrificar uma criatura. Obviamente escolhi o Elfo de Lanoir, porque ele só me gera 1 e Priest of Titania vai me gerar uma quantidade bem maior do que isso. Gerando 1 místico élfico, gerando 2 manas. Jogando Elfish Visionário, comprando uma carta. E passando. Mono Black jogou o seu 4º terreno e deu Tendris Corruption, voltando 4 de vida, dando 4 de dano. Isso conta com aquele novo pântano também, que volta uma criatura pro topo do baralho. Que ele fala pântanos, né? E aquilo é um pântano. É bem engraçado essas novas cartas. Habilidades bem fortes. Gerando 2 manas. Pensando bastante ali na parte do Elfos. E Kyrian Ranger, devolvendo a flecha, virando uma criatura. Ou seja, tinha uma mana na pool. Então, gerando as 2 que faltavam para jogar uma Timberwatch Elf. Batendo 1, já que estava de graça, estava sem nada para bloquear. E aí veio a carta mais temida no Black, no caso, de Combine Witches. Essa carta, se vier turno 2, é muito difícil voltar. Também dando um Chainer's Edict. Vamos sacrificar uma criatura. Escolhi o Elfo que já fez a habilidade relevante dele. E ele passou. Ainda sem o segundo Drop Land, mas com Kyrian Ranger. Então não precisava tanto desse Drop Land. Joguei 2 manas na pool e dei um Elvish Vanguard. Depois, pagando 1. Jogando um Final Elves, que é um Elfo de Lanoir do Marte diferenciado, para não tomar um Incoin Decay. E depois, mais uma Kyrian Ranger, para botar mais marcador na criatura. Eu sabia que ele ia ficar matando 1 por 1 já, então, sabendo disso, eu quis cuspir a mão na mesa, né? Pra ter um pouquinho de gás. Aqui ia ficar bem complicado a minha vida. No caso, as 3 criaturas entraram nesse turno, então eu não poderia atacar com elas. Acho que teve até essa dúvida, eu tava achando que ela não. Ele até me falou. Aí eu contei as manas, né? Vi que tinha gerado 1, 2, 3, 4 só. Então, de fato era possível e de fato ele tinha entrado. É muito comum a gente esquecer as coisas, né? E não tem como botar marcador para lembrar disso, é meio complicadinho. Então eu bati só com a Kyrian Ranger. Ele não bloqueou. E eu buffei em seguida. Fiz uma má jogada, na minha opinião, porque
Eu poderia deixar alguma outra criatura viva, proteger ela para depois bater com mais força, né? Não foi o que eu fiz, foi uma jogada bem ruim. Eu tinha que aproveitar que eu tava na frente. O Mono Black já ficou bem pensativo nessas horas. Eu, nesse momento da partida, achei que eu tinha ganho. Porque demorou muito para entrar com os Bio-Witches. Eu já tinha uma board de presence bem forte. Então comecei a agressivar. Usei a segunda habilidade. E passei. Aí ele até falou, eu tô matando uma delas. Eu falei, não, não pode, não tem ímpeto isso aí. Tava querendo me enganar. Tava pensando bastante, de fato, era um jogo que tava bem complicado naquela altura. Deu um Phyrexian Ranger, que eu, pra mim não me dava tanto, mas veio o draw que ele queria, que era o Macular. Né? O Macular ali na mão. Deu uma com os Bio-Witches na Killing Ranger. Eu fui burro, joguei muito mal, sabendo que ele podia ter um Macular na mão e matar uma outra criatura. Eu simplesmente imaginei que era melhor manter a criatura viva. Né? Era um jogo meio que ganho, não precisava tentar tal coisa, e eu não conseguiria usar a habilidade duas vezes, já que já tinha usado, não ia ter outro drop terreno. Ele deu o Macular em resposta ao meu Timbewatch Elf e passou o turno. Imagino eu. Foi a pior jogada que eu podia ter feito naquela hora. Eu tinha que ter mais protegido o meu Quirion mesmo, meu Timbewatch Elf, que é ele que me garantiria a vitória, né? Então, uma criatura a menos naquela altura não ia mudar muita coisa. Todas as jogadas em seguida foram consequência desse pequeno erro. Comecei gerando 2 manas. É o Wisher, botando mais um marcador. Gerando mais uma mana e dando outro elfo mítico, para aumentar mais ainda o marcador. A minha ideia ali era manter meu bicho vivo. Eu tinha visto, eu acho que ele já mexendo no cemitério, então a criatura já tinha força. Então bati com ela, 5 na vida e passei. E jogada errada de novo, só para me defender. Eu comecei a olhar mais minhas jogadas com terrenos depois do último vídeo, e esse vídeo foi feito período próximo, então eu não tinha visto ainda, né? Minhas jogadas de terreno aí, pelo visto, eram bem comuns. O Black tava pensando. Eu acho que na verdade já estava destabilizado. No momento que ele matou o meu Timbewatch Elf, eu comecei a imaginar que a partida já ia ficar mais complicada. E no caso foi o que aconteceu, né? Uma sequência de erros seguidos. Ratos Chiadores, devolvendo a carta pro topo. Eita. Deixou cair uma cartinha ali. Um de dano na Wisher. Não fez muito errado. Até o momento nenhum misplay do Mono Black. E jogou o Grumag Engel. 5/5. É uma criatura difícil de ser batida. Um draw que eu já sabia qual era, porque foi a carta que eu coloquei com ratos chiadores. 3 manas. Lich. Olhando as 5. E revelando as 2 criaturas. Nenhuma muito relevante. Eu tava querendo nessa altura um outro Timbewatch Elf.
umas criaturas desse porte para que eu conseguisse entrar no jogo, né? Devolvi a floresta, devolvi a criatura e gerei as manas para as duas criaturas, Priest of Titânia e Místico Elfo, deixando ele uma criatura 7/7. No momento eu estava imaginando, não é uma boa ideia atacar, porque ele vai perder duas criaturas, mas depois disso eu vou morrer. Tava bem pensativo. Ele poderia perder um Grumag, um Rato Chadores ou um Phyrexian Ranger e depois matar todos os meus elfos com a Combine Witches, né? E ficar defendendo além disso. Então eu decidi não atacar naquela altura do campeonato, para não perder muita coisa. Mas eles já tinham as Asfodelos na mão. Então não foi tão relevante a minha jogada, né? Ele poderia perder as criaturas que ele estava bem feliz ainda assim. E jogou o grande mercador de Asfodelos aí, ganhando vida e dando dano igual a devoção. Que ali no caso já era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de vida e dando 8 de dano. Daí eu já estava entregue já. O erro das jogadas que foram feitas, né? A única jogada muito mal feita ali, deixou para trás. Deu um pin na minha Priest of Titânia, matando ela, dando um de dano nele. E ainda não veio o segundo terreno até agora. Não precisava ver tanto, né? Porque tinha ali. Jogado o lead. Novamente. Olhando as 5 do topo, revelando todas as criaturas. Dessa vez veio uma quantidade um pouco mais aceitável. Veio 3 criaturas. E uma criatura relevante, que era deixa eu só ver a jogada. Dessa vez regular. Dessa vez foi regular, não teve terrenos extras. E jogando o Elfish Vanguard, guarda élfica, para colocar mais um marcador e botar um marcador nela. Eu joguei ela naquela altura porque a Combine Witch estava virada, então não iria ligar muito para isso. Joguei também os Patrulheiros para gerar mana, com 2 criaturas desviradas. E botar mais um marcador naquela criatura que acabaram de entrar. Agora minha criatura já estava com 9 marcadores, já era uma criatura 10/10. Bloquear já era mais difícil, juntar os blockers para matar ela, né? Então eu bati. Ele perdeu uma criatura que não era mais tão importante para ele, para não tomar o dano, né? E também porque só tinha um de devoção. É muito importante para o Mono Black não perder suas criaturas de grande devoção, como ratos cheadores. E ele deu um assinar com sangue, perdendo 2 de vida, comprando 2 cartas. Não sei o que ele está reclamando ali. O jogo já está meio ganho para ele. Acho que ele queria um terreno. Phyrexian Ranger perde 1 de vida, compra uma carta. Pegou o terreno que tanto quis. Tava uma mesa muito difícil pro elfo, já que ficava matando. E passou, dessa vez ele não... Não, ele cometeu sim, deu 1 de dano. Eu não sei porque ele quis matar aquele patrulheiro, ele poderia matar um outro elfo. Foi bem um misplay, né? Sei lá, é sempre bom matar essas coisas diferentes pra não ter um erro de acabar sendo surpreendido, sei lá, uma melodia distante, eu acho que era o medo dele. Eu não uso melodia distante no Elfos, apesar de muita gente usar, porque no Elfos, se você já está bem no jogo e dá uma melodia distante, você ganhou um jogo ganho. Se você não está bem no jogo, você não vai comprar nada, então ela é uma carta ruim e precisa de um elfo específico.
O drop land 2 e passando. Deu outra Combine Witches. Bruxinha do inferno. Não é a tradução, tá, gente? Assinar com sangue. Perdendo 2 pontos de vida, comprando 2 cartas. Interessante que dá pra usar em si mesmo, né? Tem muita gente que esquece desse detalhe. Dá pra usar além de si mesmo também no oponente. Todo mundo em si, mas se o oponente tiver 2 de vida, pode dar nele com fé. Que só sucesso. Jogou outra Combine Witches. Nessa hora que ele jogou 2 Combine Witches, eu já sabia que o jogo era perdido. Se não me engano, ele estava com 8 ou 9 de vida, né, nesse exato momento. Então, como eu ia perder as criaturas uma a uma em grande velocidade, já que tinham 3 Combine Witches na mesa, e qualquer coisa que entrasse ia ser pior ainda para o jogo, né? Eu pensei, estava pensando até no passe, ou não, ele que estava pensando. Ele passou, não cometeu o mesmo erro. É sempre bom usar Combine Witches no passe, porque assim, caso o jogador jogue uma criatura que entra e depois ganha marcadores, você consegue matar no mesmo turno. Outro elfo de Lanoir para botar marcadores. E não tinha mais solução, né? Como eu vi que o jogo era muito perdido, a chance era brigar no dano quanto antes, já que ele não estava com uma vida muito cheia. Então, imagino que nessa hora eu bati com todas as criaturas. Estava pensativo, mas não tinha mais, infelizmente, o que fazer. Era causar o dano máximo que podia ali agora e rezar para ele não matar a criatura de grande porte. Como foi visto, né? Ataquei com todas as criaturas. Inclusive com Sentinela, que é 2/2. Ele tava até falando, nossa, tá atacando com tudo. Eu falei, sim, não tem mais outra opção. Agora a guerra é a única opção, no caso, desses elfos aí. Bloqueou a minha criatura 4/4 com Grumag Angler. Bloqueou a criatura 11/11 no caso, com uma Combine. E os outros elfos 1/1. Com as outras criaturas. Pensando com a bruxinha, bloqueou as 2 Skill Ranger. Não fez muito errado, né? Não achei que foi um erro. Skill Rangers são importantes para o deck, né? Os elfos de Lanoir nem tanto. Nessa altura já tinha bastante elfo de Lanoir, então ali era melhor. Então ele bloqueou isso e falou que estava bloqueando com isso. Falei, beleza, estão passando essas 3. Aí ele falou que não, que ainda tinha habilidade. Eu falei, não, só tá passando essas 3 não bloqueadas e tal. Ele falou que ia fazer alguma coisa. Então eu falei, sim, faça o que quiser. E aí ele virou, deu 1 de dano. E eu, como posso escolher o dano também, né? Ele não se ligou nisso. Eu dei no Grumag Angler. Ele queria na vida até, ele achou que ia ser na vida, mas eu falei, não, eu quero no Grumag. Você vai perder o seu peixão. Eu podia também matar o Rato Chiador, se fosse o caso. Mas era muito melhor uma criatura 5/5 do que uma criatura 2/2. Né? Teve uma pequena confusão ali de carta que ficou viva e tal. Porque ele vai até verificar depois. Porque ele ficou mexendo na mesa, então, como eu disse, né? Aquela jogada ainda estava me corroendo, aquela jogada errada. E nessa hora eu não estava pensando muito bem. Como ele mexeu nas minhas criaturas, eu achei que elas estavam mortas e acabei botando lá do lado. E depois cheguei à conclusão, pera aí, essas criaturas não morreram? Você não bloqueou essas duas? O que está acontecendo? Aí verifiquei que morreu,
Aí eu falei, esses dois aqui. Aí ele, não, era o outro. Não mudava nada, porque os dois elfos são elfos de Lanoir, basicamente. Então, sei lá, só pelo desenho. Eu acho que faz sentido ele ter bloqueado sim, ter dado dano ali. Porque provavelmente ele tem de main deck alguma carta que mata as criaturas com o mesmo nome. No caso, eu só desvirei a criatura, devolvi uma floresta, já que eu não tinha jogado terreno esse turno. E desvirei ela para poder bloquear, né? Ele jogou um terreno que bota a criatura no topo, só que ele não tinha me revelado. Então eu queria saber qual era. Não pode ser assim também, gente. Se fala criatura alvo do cemitério, eu posso ver. Tinha que saber qual era o alvo válido, né? Mas aí vocês vão ver que vai acabar o jogo. Não tinha muito o que fazer. 3 elfos de Lanoir. Conjubai. Pin. Conjubai. Chuva de Conjubai. E vira outra Conjubai. Meu Deus, quanta Conjubai chata. Eu odeio essa criatura contra elfos. E depois finalizou com um veredito de guerra. E eu simplesmente juntei tudo porque não tem o que fazer. Ele matou o bicho que era a minha única esperança. Eu falei, vamos pro jogo 2. Porque eu já tava cansado. Não aguentava mais. Não tinha mais como. Eu achava que o primeiro jogo sempre era... Assim, claro, todo primeiro jogo é sempre bom ganhar, mas... pro Elfos é imprescindível isso. Joguei Land Grande. Baixei o terreno. Na verdade, quis adiantar a jogada, ele não entendeu muito, mas eu vou explicar qual é, do bigode. Você usa uma Land Grande, desce o terreno do turno e usa outra Land Grande para procurar o terreno e deixar na mão. Que assim você já revela toda a sua mão que você já revelou e tem menos chance de comprar o terreno depois. Então, usar os dois Land Grandes é muito melhor. Aí eu falei pausadamente para ele. Usei um Land Grande, foi pro cemitério, joguei o terreno do meu turno e dei o segundo Land Grande para procurar o outro terreno e deixar ele na mão. Aí ele entendeu qual foi a jogada, só queria adiantar. E baixei meu Elfo de Lanoir, até virei ele, não sei porquê, ele não era terreno. Então, ele passou, desceu o terreno e passou. Descei mana. E gerei 3 manas e desci Timberwatch Elf. E ele deu um macular na minha criatura 1/1 que gera uma mana. Eu não entendi essa altura do campeonato porque se ele pudesse fazer, ele fazia já no turno dele, né? Não deixava eu virar com 3 manas. Mas ele usou, então. Vamos ver qual foi o segundo turno dele. Deu um -2/-2. Tinha que matar mesmo. Timberwatch Elf nunca pode ficar na mesa. Não pode passar um turno vivo. Kyrian Ranger. Devolvendo a floresta, descendo a floresta. E uma Priest of Titania. Para gerar a mana que eu tava querendo, já que não tava com tanta mana assim. Ele desceu o terreno virado, passou. Então, parece que já é o meu turno. Ele tava meio que zicado. Desci outro místico élfico e em seguida um elfo de Lanoir. O bizu é sempre jogar o máximo de criaturas possíveis antes de usar a Titânia para que você consiga gerar o máximo de manas e jogar mais recursos, né? É sempre a melhor ideia do Elfos. Ao menos que você queira jogar numa proteção em volta de alguma outra coisa, você vai fazer diferente disso. Mas não sendo dessa forma, como por exemplo, Electrify também é ruim. Elfos Visionário, outro bom motivo, né, para jogar Elfos Visionário, você sempre vai ter uma perspectiva melhor, você vai comprar a carta primeiro, saber como usar melhor as manas. Parece uma coisa boba, mas faz muita diferença. Joguei um Timberwatch Elf, acabou as manas, e aí eu bati com uma criatura 1/1, já que ele não tinha blockers. Elf parece uma coisa simples, mas às vezes umas coisinhas bobas fazem você perder o jogo. Phyrexian Ranger compra uma carta, perde um ponto de vida e achou a land que ele queria. Mas acho que meio tarde, né? Porque com a Priest of Titania o elfo já gerou as manas que precisava.
Gerei uma mana, baixei uma sentinela de Urtica para aumentar o número de elfos na mesa. Se eu tivesse alguma carta que faria alguma coisa, nem quis usar ela, só contei que era um dano fatal. E tava com medo de um macular naquela altura do campeonato. Não sei qual era a minha carta ali agora, né? Minha única salvação, eu acho que era um trepadeira de mata-vasta na mão, que um macular não ia poder dar alvo, talvez. Fiz as contas, vi que era melhor bater e matar. Ele não tava com 20 de vida, ele já tinha perdido 2 de vida, um pelo Phyrexian Ranger e um por causa do dano que eu causei, foi muito relevante esse dano. E aí contei as criaturas, tinha uns 7 elfos, então dava mais 7, mais 7. E depois devolvia a floresta para a mão, desvirava, né? A criatura já... No caso 8, né? Não, 7. Ganhava mais 7, mais 7. Então 7, 14 na criatura. 14, 15, 16, é 7, 18 de dano certinho para matar ele, né? A criatura tava com mais 14, mais 14, então ela tava 15, 15. E com as outras 3 criaturas causando 18 e matando ele. Aí foi um jogo bem rápido. O Elfos conseguiu fazer o que geralmente é o pior do Elfos, né? Pior que diga pro oponente. Sempre bater muito rápido quando o cara não tem remoção, não consegue segurar o jogo ali. Pelo visto, deixa eu ver se teve Mulligas. Não teve Mulligan. Mana, Elfo, Místico Elfo. Gera uma mana, um Elfo de Lanoir básico, né? Jogada padrão, pode ver que começa sempre assim. E Combine Witches. Nesse momento eu achei que já tinha perdido a partida. Porque ela entrando no turno 2, você vai matar todos os elfos que pudessem entrar. É muito difícil de voltar. Muito mesmo difícil de voltar. Então joguei o Elfo Vanguard e Killian Ranger para botar o marcador nele, e a Combine Witches não consegui matar essa criatura. Era a melhor jogada que eu podia fazer. Deixar um elfo que ia ficar crescendo e atrapalhando a jogada do Mono Black. Eu diria que é um dos melhores elfos que tem, porque ele fica muito grande, né? Vocês viram o draw dele, foi um macular. Draw maravilhoso para a situação, que era tudo que ele queria. Matou a minha criatura, que ia aumentar de corpo. Indo pro cemitério, matando uma Killian Ranger. Não sei se foi uma jogada certa matar Killian Ranger, senão o Elfo de Lanoir era melhor. Mas matar um elfo era ruim, de qualquer jeito para mim. Dei um caminho tortuoso. Revelei as 4 cartas. E por sorte, só uma não era um elfo. Foi um resultado bem favorável naquele momento. Ele não deveria ter matado a Killian Ranger, deveria matar o Elfo de Lanoir, no caso, porque ele gerava mais manas para mim, né? Baixei um Patrulheiros desse outro Elfo de Lanoir. Montei as cartas na mão e passei. 4ª mana dele. Essa carta é extraordinária, eu nunca tinha visto no Mono Black. 1 de dano em todas as criaturas e também tem regenera em todas as criaturas. Achei sensacional, simplesmente sensacional. Ela com uma pestilência é absurda. Daí eu já achava que não tinha mais como voltar pro jogo. Joguei um Timberwatch Elf, rezando para ele ficar vivo, porque era muito bom. E ele comprou outro macular, matou o meu Timberwatch Elf. E aí eu dei um trepadeira mata-vasta para salvar ele. Foi a carta que eu tava na mão. Tem gente que não bota ela de side e tá a prova por que ela é uma carta que tem que ficar de side. Contra Dex Control você só precisa de um turno muitas das vezes para fazer uma jogada muito relevante, né? E com isso eu salvei minha criatura. Ele jogou um Phyrexian Ranger para comprar uma carta, buscar outro kill e botar um corpo na mesa. E passou também. Mais um land. Eu, se não me engano, comecei com 4 lands na mão.
Foi coisa absurda. Um elfo visionário. Em seguida, uma sentinela de Úrtica e um patrulheiro. Ele no passe deu um de dano no patrulheiro. E eu dei um de dano na vida dele. Eu tava pensando, no caso, se salvar o patrulheiro ou não. Muito preocupado com possível macular, -4, -4. Mas mesmo assim preferi deixar ele vivo, né? Atrapalhar um pouco, frustrar um pouquinho os planos do oponente. Faz parte do deck. Ele vai matar, mas ele vai ter que matar na próxima, deixando a criatura tapada. Então preferi fazer isso naquele momento. Se ele tivesse outro macular, eu ia morrer igual, pois ia dar -5, -5 e eu não ia conseguir bufar tanto. Ia ter 3 elfos na mesa, dando só +3, +3. Parece uma coisa boba essa jogada, né? De virar para salvar a criatura, mas naquele momento, mas faz muito sentido se você olhar desse panorama que eu acabei de falar, de deixar a criatura virada depois, porque ele vai ser obrigado a virar agora, ou eu vou poder se proteger a criatura depois. 4 manas, exilando cartas do cemitério, Grumag Angler. Queria ver o que ele tinha exilado. E também os custos estavam ok. Verificado 7. Então 5/5. Com By Witches, dano de dano. De novo no Elf, dessa vez matando. 100 cartas na mão. Paguei 2. E Caminho Tortuoso. Boa hora para ter vindo. O Elfo está com essas duas cartas, tanto Caminho Tortuoso quanto Guiar Estouro, tá vindo com muito recurso, tá gerando muita mana. Quer dizer, muito recurso, né? A mana, o deck sozinho faz isso. Pensativo, se batia primeiro. Pois o Sentinela de Úrtica só desvira quando você conjura uma mágica. Só que jogar criaturas também aumentar o buff. Pensando bastante ali. Como eu disse, né? Eu já tinha achado que já estava perdido o jogo, porque Priest of Titânia para gerar bastante mana. Achei que o jogo já estava perdido porque uma By Witches contra um Elfo no turno 2 é algo muito forte. Não tem muito o que se fazer. Pensando bastante ali ainda. E outro Patrulheiros para gerar uma mana de qualquer cor. Ali a jogada era deixar o oponente pensar que eu poderia ter alguma coisa, talvez, na mão. Não sei. Batendo. Com Need Sentinel. E também com o Elfo, Visionário Élfico. Ele fez uma jogada ali de bloquear. Com isso eu não ia proteger mais minha criatura. Tava pensando se era melhor proteger de um macular, possível macular, ou -4, -4, ou se era melhor matar a criatura dele naquele exato momento. Não é uma conta fácil, gente. Demora muito, mas é complicado. Bufei. Matando a criatura, dando 2 de dano. Deixando minha criatura viva. Gerando uma mana, Elfo de Lanoir desvirando o Need Sentinel. E passando, né?
Uma Black jogou mais uma carta. Mais um terreno na mesa. Se não tivesse com muitos. 3, 6 manas jogando 2 ratos chiadores na mesa. E dando 1 de dano nos patrulheiros. Ratos chiadores, muito fortes ratos chiadores. Quando tem carta na mão, então. Muito mesmo. Como ele tava sem carta na mão, podia... Eu até perguntei quantas cartas na mão, ele me mostrou que não tinha nada. Mostrou 10 dedos. Separando o Timberwatch Elf. Pensando horrores. Isso eu acho que é trauma de uma Combine Witches, né? Porque no outro turno foram 3, então eu acho que o ódio daquela criatura ali tava batendo forte. Que ia matar uma Priest of Titania e talvez eu quisesse gerar mana. Sempre é bom poder gerar bastante mana para não guiar estouro, né? Bati com Need Sentinel. Contando que tinha 5 elfos. Então a criatura ia ganhar mais 5, mais 5. Podendo bater com uma 7/7. Final das contas. Com uma carta na mão. Ele tomou, então eu bufei a criatura, bati 7. Indo a 6 de vida. E passando. Separando 5 manas, só pode ser grande mercador de Asphodelo, sim. Voltando à vida que ele queria, dando dano. Todos os jogos depois do primeiro, ele meio que funcionou como um baralho agro. Ele encheu a mesa e me causou muito dano. Apesar de tudo. Eu tava sempre preocupado com a minha vida. Dando 1 de dano na Priest of Titania. Matando ela. Falei pra ele que não desvirava, porque tem que jogar uma mágica verde, né? A carta que tá na minha mão provavelmente era o Vanguarda Élfica. Não joguei porque senão ele ia matar com a Convoy. Então, tá aí a surpresa, né? Elfos Vanguard desvirando a criatura. E depois disso batendo com Need Sentinel. Ele estava preocupado em apanhar, eu acho que ele não queria mais apanhar. Mesmo voltando à vida com Asphodelos, né? E eu preocupado em apanhar também, porque ele já tinha me causado bastante dano com Asphodelos. Podia me surpreender por aí. Optei por não bufar. E paguei 3, joguei um segundo Timberwatch Elf desvirando o Need Sentinel. Optei por não desvirar, imagino, para não perder mais uma criatura com a Combine Witches, né? Poder buffar em resposta. Ou defender, já que ele tinha me causado muito dano com o Mono Black e tinha um bicho 5/5 na mesa. Não poderia deixar ele bater também em mim, porque senão era... Ou, imagina, ficar perdendo criaturas. Era mais fácil bater de forma consciente. Aproveitar que ele estava sem carta, sem recurso na mão, ia ser no top deck, né? E tinha vindo outro Timberwatch Elf, então mais fácil primeiro garantir e depois forçar a barra para usar a habilidade 2 vezes. Ele passou. Jogou o terreno e passou.
Tava decidindo se batia com 2/2. Não era uma boa opção. Eu tinha 2 Timberwatch Elf, então eu conseguia bufar 2 vezes, né? Bati com Need Sentinel. E também com uma criatura 2/2. Ele champou os dois. Eu não tava imaginando que ele ia champar os dois. Achei que um, talvez, mas os dois não. Então, bufei. Não sei exatamente o que fiz. Eu acho que eu tava pensando bem. Pois outra criatura precisava de uma mágica verde para ser desvirada, né? Então, eu acho que eu optei em bufar o outro elfo para ele ganhar mais X e o outro deixando morrer, porque bufar ele poderia não ser tão útil. Eu ia ficar sem resguardo, né, de proteger alguma criatura de um pin. Então, simplesmente deixei um morrer e matei o outro rato. Ele deu um pin, meu elfo de Lanoir. Eu bufei, não bufei. Decidi deixar ela morrer. Tava com medo da volta. E joguei Viridian Longbow. Equipando o Viridian no meu Visionário Élfico. Poder dar 1 de dano. Draw da sorte ali do rapaz. Comprou outro macular. Poderia matar a criatura. Era só dar um bait. Virou, deu 1 de dano no Elfo Visionário. E eu, em resposta, dei Timberwatch Elf no Visionário para ele não morrer. E aí ele deu um macular no meu Timberwatch Elf. Eu acho que eu não teria como fugir do macular, porque ele já possuía ali 7 terrenos, então não tinha o que fazer. Eu dei um pin nele no passe, aproveitando que a criatura estava desvirada. Descendo uma mana, Elfo de Lanoir, botando marcador. Sendo bem sincero, achei que a jogada dele ia ser totalmente diferente. Ataquei com 2 criaturas que não deveria, né? Ele bloqueou bem diferente do que eu imaginei. Imaginei que ele ia bloquear com as fodelos no 3-3, no 3-3 e com a outra, com o Grumag Angler. Mas ele me impressionou mais e eu preferi matar o Grumag, que é o óbvio, e perder a criatura. Não deveria ter batido com ela, era muito melhor ter botado o pin. Pressionar dessa forma foi total burrice. E aí equipei no meu Elfo de Lanoir o arco longo viridiano. Aquela criatura viva, ela me traria muitos benefícios nesse turno seguinte, que até agora foi, eu acho que o pior misplay assim do jogo. Desceu o terreno. Bem comum no Mono Black, por isso que eu não gosto muito do Mono Black. Usou 1 de dano, devolvi 1 de dano nele. E bruxinha assassina. Matou muito elfo esse jogo. Elfo visionário. Jogando elfo. Comprando uma carta. Desci uma Killian Ranger. Pode desvirar. Criatura, devolvendo a floresta pra mão.
Ele ficou até surpreso. Não tava com muita vida. Se não me engano, ele tava com 7 de vida. E bati com os dois. Ele bloqueou no 5-5. Não fez errado. Tinha que bloquear, senão ele morria naquele turno, né? Mas ele se esqueceu do bigode, de devolver a floresta, de desvirar o Timberwatch Elf. E ele não fala que tem que ser em outra criatura, ele pode dar pra si mesmo. Então, usei Timberwatch Elf no próprio Timberwatch Elf. E ele me perguntou, mas você atacou com ele, você não poderia usar? Eu falei, não, eu ataquei. Teve até explicação de outro jogador, que eu desvirei, ele ainda era atacante. Virei a criatura pra que ela recebesse o buff. Que era uma jogada legal, no caso, né? É bem comum isso acontecer, é muito difícil de alguém bater com o Timberwatch Elf. Só que eu tava com pressa de dar dano nele, então bati com o Timberwatch Elf e buffei ele mesmo. E em seguida equipei o Arco Longo Virediano na minha criatura 5/5. Passou para um terreno e concedeu. E foi esse, o jogo voltou, um jogo que eu achei que nunca seria capaz de voltar. Até a próxima. Mais um elfo ganhando um Mono Black, coisa rara.